E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ok. Mais uma vez eu quero agradecer a tua presença, agradecer o teu precioso tempo em estar aí apreciando as videoaulas do canal, tá? Hoje vamos para a aula número 2 de Lógica de Programação, lembrando que estamos falando aí do fundamentos básicos, né, de Python, de lógica de programação, para que você possa aí estar avançando nos seus estudos. O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos voltar em um pequeno trecho aí de um ponto que eu acabei não observando na aula passada, vou estar revisitando com vocês, e na sequência vamos dar andamento aí falando dos tipos de dados booleanos. E, consequentemente, quando nós falamos dos tipos de dados booleanos, não podemos deixar de falar, né, dos operadores de comparação. Beleza? Então vamos lá para o nosso ambiente do Jupyter Notebook e dar início ao tema da aula de hoje. Te vejo lá. Legal, pessoal? Então vamos nós aqui então já no Jupyter Notebook e dar início ao tema da aula de hoje. Como eu disse lá no início do vídeo, né, na aula passada, eu falei que o Python ele é uma linguagem de tipagem dinâmica e forte. Eu falei por que ele é dinâmica, né? Lembrando aqui que ele é dinâmica simplesmente pelo fato dele saber qual que é o tipo de dados quando você vai codando ali. Então você coloca uma variável, armazena um dado nessa variável, automaticamente ele já sabe qual é o tipo de dados, né? Então aqui nesse exemplo, por exemplo, né, ele sabe que 1 mais 1 é igual a 2, ele sabe que esse 1 é um inteiro e que esse 1 também é um inteiro. Então se você colocar 1 mais 2, deu 3, ele sabe que isso aqui é um inteiro, ele sabe que isso aqui também é um inteiro automaticamente. E por que ele é forte, gente? Ele é forte simplesmente pelo fato dele não realizar algum tipo de conversão quando existe uma divergência entre valores. Por exemplo, aqui ele identificou que o número 1 e o número 2 são valores do tipo de dados inteiros. Então ele reconhece automaticamente que são do tipo inteiro e realiza essa operação de soma 1 mais 2. Agora, quando nós nos referimos, né, à tipagem de dados forte, né, é um pouco até estranho de entender, mas ele é forte por qual motivo, né? Então se nós olharmos esse print aqui, print 1 mais 1, só que esse 1 ele é do tipo string. Então se você for realizar uma operação aqui, vamos executar esse comando, quando você executa esse comando ele gera um erro, né? Ele fala para você que ele não pode realizar, né, essa operação, aqui no caso ele está usando uma operação para concatenar, porque ele identifica que você está fazendo uma operação de um valor de string com o valor de texto, ou vice-versa. Então, ele é forte justamente por isso, né? Uma linguagem de tipagem fraca, por exemplo, o JavaScript, ele automaticamente ele vai tentar converter esse valor aí que está entre string para um valor inteiro para realizar essa operação. O Python não, ele não deixa seguir essa operação. Para que você consiga contornar esse problema, você deveria então, né, fazer essa conversão desse tipo de dados. Então, essa questão aí dessa conversão do tipo de dados não é um tema para a aula de hoje, tá? Nós vamos ver isso na próxima aula, como que a gente faz essas conversões, mas essa tipagem forte é justamente pelo fato dele não fazer nenhuma conversão aqui com esse dado aqui que está do tipo string ou com um dado do tipo numérico, né, como inteiro. Então, qual seria, né, a solução para que o Python pudesse imprimir de fato essa operação? Você deveria colocar aqui um int e colocar aqui dentro o seu valor de string. Então, quando você executa essa operação, né, quando você executa esse print, ele traz para você aqui o resultado de 2, tá? Então, por isso que ele é considerado uma tipagem forte. Ele não faz essa mudança dinâmica, essa conversão dinâmica implicitamente. Ele precisa aí de uma tratativa explícita. Você tem que fazer essa conversão igual eu fiz aqui. Beleza, pessoal? E assim a gente fecha, então, essa questão do Python ser uma tipagem dinâmica e forte. Beleza? Agora, dando início ao tema da aula de hoje, né? Hoje vamos falar aí do tipo booleano e, como dito lá no início da aula, vamos ter que falar aí dos operadores de comparação. E fazendo uma breve descrição do que é o tipo de dado booleano. O tipo de dado booleano, ele é um tipo de dado que pode ter apenas dois valores, né? Então, ou ele é verdadeiro ou falso, né? E aqui eu coloquei true ou false. E esse tipo de dado, né, ele é muito utilizado na programação para representar condições lógicas, né? Então, em expressões condicionais, dentro das condições if ou while, né, você vai ver que ele é muito invocado, né, essa parte de valores booleanos, de tipo de dados booleanos, né, onde você espera ali um verdadeiro ou falso, ou então você pode assimilar aí com um sim ou não. Então vamos resumir. Em resumo, né, ele é fundamental para tomar as decisões. Então as suas decisões elas devem ser seguidas baseadas na resposta de verdadeiro ou falso, sim
ou não. Aqui eu coloquei uma docstring, né? Nós vimos na aula passada o que é uma docstring, só para verificar assim de forma mais objetiva, né? Sem tanta formalidade, em que momento é utilizado, né, os tipos de dado booleano. Então eu coloquei que o tipo de dado booleano ele é utilizado para fazer algum questionamento em uma determinada linha de comando, diante de uma situação ou condição que potencialmente possa vir a acontecer, sempre esperando como resposta um verdadeiro ou falso, um sim ou não. O que eu quero dizer? Vamos dizer que você quer fazer um gerenciamento de entrada para um show, por exemplo, e nesse show só pode entrar, né, pessoas maiores de 18 anos. Então, esse é um exemplo hipotético, tá, pessoal? Você poderia aplicar aí essa verificação booleana, né? Então, se a pessoa for maior ou igual a 18 anos, né, ela entra. Se ela não for, ela não entra. Então, se ela for maior ou igual a 18 anos, ele vai retornar para você um verdadeiro, né? E aí você vai liberar a entrada dessa pessoa. Isso foi só um exemplo hipotético. E aqui eu coloquei um texto também, né, para cumprimento dos comandos utilizando o tipo de dado booleano, precisaremos também conhecer, né, os operadores de comparação. Então, sempre, né, esses tipos de dados booleanos estão atrelados aí à questão dos operadores de comparação. Aqui eu tenho alguns, né, que nós vamos ver. O operador de igualdade, ele verifica se um valor ele é igual ao outro. O operador de diferente de, que é representado aqui pela exclamação igual, só voltando aqui, o operador de igualdade, ele é representado por dois valores de igual, comparativo. Um valor de igual só é a mesma coisa? Não. Esse valor de igual sozinho, ele representa aí uma atribuição. Nós vamos ver isso aí futuramente. Então aqui no operadores de diferente de, ele é uma exclamação igual. Depois temos o maior que, né, ele verifica se um valor ele é maior que o outro, pode ser da esquerda, tá? Se o valor da esquerda é maior que o da direita. O menor que, ele verifica se um valor é menor que o outro. O maior igual, ele verifica se um valor ele é maior ou igual ao outro, né? E assim sucessivamente. Então vamos na prática aqui printar alguns exemplos. Então print, vamos verificar se 10 ele é igual a 10. Quando nós teclarmos Ctrl Enter, ele retorna para a gente que é verdadeiro. Então ele verifica se 10 ele é igual, usando o comparador de igualdade, é igual a 10. Podemos verificar também um caso contrário, se 10 ele é igual a 11. Aqui ele mostra para você que é falso. Beleza? Então assim, pessoal, é bem simples essa questão de usar os tipos de dados booleano dentro de uma operação, né? E o resultado só pode ser verdadeiro ou falso. Aqui no caso nós demos exemplo que 10 é igual a 10, sim, ele é igual a 10, retornou verdadeiro. 10 é igual a 11? Não, então ele vai retornar falso. E a mesma dinâmica podemos aplicar aí para o diferente de, né? Então vamos colocar aqui 10, ele é diferente, lembrando que é exclamação igual. Diferente de 10, ele vai retornar para você que é falso, porque os dois são iguais. Da mesma forma, podemos colocar aqui 10 é diferente de 11, ele vai retornar verdadeiro, que ele é diferente de 11. E em seguida, vamos dar um print para verificar o maior que. Então, 10, ele é maior que 20? Ele é falso, ele não é maior que 20. Tá bom, então, Lúcio. Então, vamos verificar se 20, ele é maior do que 10. Ele vai retornar verdadeiro. A mesma regra vamos aplicar aqui para o menor que, né? Menor que 10, ele é menor que 20? É verdadeiro. Na sequência, vamos testar para ver se ele é falso. Print, 10, ele é menor do que 5? Não, 10 é maior do que 5. E a mesma coisa para o maior igual. Então, print, né, vamos falar assim, 80, ele é maior ou igual a 50? Ele vai retornar que ele é verdadeiro, tá? E se a gente colocar aqui, print, que 80, ele é maior ou igual a 80, né? Ele vai retornar que é verdadeiro, porque ele não é maior, mas ele é igual. Então esse comparador, ele serve para fazer esse tipo de análise. Vai ter determinados momentos que você vai verificar numa lista de valores ali, né? E eu quero só valores acima de 50, por exemplo, ou quero capturar idades acima de 20, maior ou igual a 20, ou até mesmo do exemplo hipotético que nós demos lá no início, né? Falando lá, quando a pessoa precisar entrar, quando a pessoa for entrar aí no show, ela tem que ser maior ou igual a 18. Então, nesse caso, é esse operador que é utilizado. E a resposta esperada é um valor booleano. Então, para exemplificar também um retorno negativo, como que a gente faz? Vamos colocar se 80 ele é maior ou igual a 100. Ele vai retornar para você que não, ele é falso. O menor ou igual a mesma coisa, então vou dar um print. 20, ele é menor ou igual a 50, né? Ele vai retornar para você que sim. Da mesma forma, print. 20, ele é menor ou igual a 10? Não, né? Ele é falso, ele é maior do que 10. E agora, tá, Lúcio, você falou tudo isso, legal, beleza. Como que eu verifico então se algum tipo de dado, né,
né, ele é realmente booleano. Então na primeira aula ali a gente já ensinou como você verificar, né, através da... Nós chamamos de função, tá pessoal? Mas na verdade o type, ele é uma classe, tá? Mais para frente, quando a gente estiver falando de classes, de objetos ali, na verdade tudo no Python é um objeto, tá? Mas futuramente nós vamos tocar aí nesse tema de classes, vocês vão entender por que o type, ele é uma classe, né? Mas assim, nós usamos o termo função, né, porque como ele pede aqui, né, um termo entre parênteses, a gente associa mesmo com uma função. Mas a categoria correta dele é que ele é uma classe. Em aulas futuras nós tocamos aí nesse tema, fazemos aí um aprofundamento. Então, para verificar se ele é booleano, vamos pegar esse valor aqui de cima, né? Vamos colocar aqui dentro desse parênteses, vamos executar, ele retorna a um booleano, tá? Vamos pegar aqui também, no caso que usamos operadores de igualdade, vamos colocar ele aqui embaixo, vamos dar um type e vamos colocar aquele valor de igualdade aqui dentro. Ele vai retornar booleano. Então é dessa forma que o Python enxerga. Ô Lúcio, mas você só usou valores numéricos. E para texto, funciona do mesmo jeito? Sim, funciona do mesmo jeito. Vamos verificar aqui, ó, para valores de texto. Como que funciona? Vamos dar o print, né? Vamos verificar então aqui se Lúcio, né, ele é igual a Lúcio novamente. Beleza? Quando a gente executa, ele vai falar que é verdadeiro. Num ponto legal, né? Lembra que eu falei na primeira aula lá que o Python ele é um case sensitivo, que ele faz diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas? Então, se nós exemplificarmos aqui também, ó, vamos colocar Lúcio, ele é igual a igual, e vamos colocar o Lúcio aí tudo em minúsculo, né? Você vai ver aqui que o resultado é false. E finalizamos aí com o check, né, fazendo a comparação de valores de texto, de string, tá? Então isso aí não é limitado só a números. Poderíamos ter feito aí um comparador de float, vamos até fazer aqui, né, o print, vamos colocar 10.2, ele é igual a 10.5, né? Ele vai responder para você que é falso, né? E se você também quiser utilizar aí um exemplo, né, para verificar, print 10.2, ele é igual a 10.2, o que ele te devolve? Verdadeiro. Beleza, pessoal? Então aí dá para você fazer aí vários tipos de comparação, né, utilizando aí tipos de dados booleanos. Legal? Então vou ficando por aqui, pessoal. Essa é mais uma videoaula aí, dando sequência na playlist de lógica de programação em Python, né, falando de fundamentos essenciais, e na próxima aula nós já vamos verificar aí a parte de conversão do tipo de dados. E para você que chegou até aqui, né, gostaria de pedir humildemente aquele apoio de sempre, de curtir esse vídeo, compartilhar com o máximo de pessoas que puderem, né, ativar o sininho para que o YouTube sempre te avise de novos conteúdos e principalmente se inscrever no canal. Beleza, pessoal? Então mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo precioso e te vejo na próxima aula. Um grande abraço!